Vamos ler a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 100, que nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos seu povo e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Dar-lhe graça e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Vamos começar esse culto celebrando e dando graça, honra e glória ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor e agradecer por esse dia maravilhoso que está se iniciando. Senhor Deus, Pai, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença, para te louvar, para te glorificar e para dizer que só o Senhor é Deus. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo enche esse lugar com teu amor, com a tua graça, com a tua sabedoria, e que todos nós possamos sair daqui edificado, transformado, cheio do teu amor, cheio da tua unção. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos a nossa liderança espiritual, te apresentamos a vida do pastor Eibe e família, do pastor Geraldo e família, do pastor Francisco e família, de todos os pastores desse ministério. Te apresentamos, meu Pai, cada membro, Pai, cada líder, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja derramando graça e amor. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Celebramos a Ti, Senhor. Porque o Senhor vive, o Senhor reina. E Ele venceu sobre a morte, Ele triunfou. Aleluia. As profundezas desceu, o cativeiro quebrou, o inimigo está debaixo de seus pés. As alturas subiu, sentado à direita de Deus, toda autoridade tem nos céus e na terra. Seu sacrifício fomos perdoados, Teu amor nos libertou. Está consumado, o preço foi pago. Venceu sobre a morte, triunfou. Venceu nas trevas, sua luz brilhou. E um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu sobre a morte, triunfou. Venceu nas trevas, sua luz brilhou. E um novo e vivo caminho abriu ao Pai. As palmas.
Aleluia. Te adoramos, Senhor, essa manhã. Diga isso a Ele, Senhor, eu quero viver algo novo. Eu não aceito mais, Senhor, viver essa mesmice. Vem fazer algo novo na minha vida. Comece a desejar, ansiar isso no seu coração. Eu quero viver algo diferente contigo, Senhor. Eu quero viver novas aventuras contigo, Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Diga isso. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Erga as suas mãos e diga: Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Declare mais uma vez: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Diga isso, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Diga isso, me incendeia, Senhor. Incendeia o meu coração. Santo Espírito, desce nesse lugar. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia,
aparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Ele morreu para que você tivesse Fazendo vida, todo medo desaparecer, para que você vivesse em novidade de vida todos os dias, todos os dias. Eu quero viver Então erga suas mãos essa manhã. novo. Erga suas mãos, querido, mais alto que você puder. Eu quero viver. Diga isso a Ele, Senhor, eu quero viver algo novo contigo. Faz meu coração. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Você pode se assentar, querido. Bom dia, né? Você que está aqui no culto presencial, boa tarde, boa noite. Você que está aí no culto online, né? E nós estamos com saudade de você aí que está direto aí no culto online, né? Vem aqui prestigiar também o nosso culto presencial. Estamos com saudade de você, da sua família. Mas eu sei que você está sendo abençoado aí também no culto online. Quantos estão sendo abençoados aqui no culto presencial? Diga amém. Aleluia. Nós gostaríamos de conhecer você, de honrar você que está aqui conosco hoje pela primeira vez, segunda vez e até pela terceira vez. Há alguém aqui nessa manhã nos honrando com a sua presença? Fique de pé. Se você está aqui pela primeira, segunda até a terceira vez, queremos conhecer você aí de onde você está realmente, aí de onde você se encontra. Alguém? Fique com vergonha não, você está no meio da sua família, dos seus irmãos. Não há ninguém? Opa! Vira para o teu irmão e fala para ele assim, ó, precisamos trazer as pessoas. Aleluia. Então vamos ficar de pé agora como igreja, amém? Aleluia. Vamos declarar, né? Para o nosso irmão, então, né? Declarar um ao outro, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, nós te amamos, amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus, nós te amamos. Assim bem ajustados, Aleluia. totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, amém? Você pode sentar. Olá, família SEC. Sejam todos bem-vindos ao nosso SEC News. Toda segunda-feira temos o nosso Dia Flancast. Nosso encontro é marcado às 21 horas pelo aplicativo Zoom. A cada semana nós temos um convidado especial falando sobre uma esfera de influência da sociedade diferente. Terça é dia de Tadel. O nosso Tadel presencial se inicia às 18h30 e o nosso Tadel online se inicia às 20 horas pelo YouTube. Diariamente temos as nossas salas de orações, que acontecem às 15, às 18, às 22 e à meia-noite. Atente-se para os dias de culto, onde esses horários são modificados. Toda sexta-feira temos a nossa Noite de Glória. Nossa live inicia às 19 horas pelo Instagram e pelo Facebook oficial da igreja. As nossas aulas da EMP já voltaram. Você que ainda não está fazendo parte de alguma turma, entre em contato com o número que está aqui abaixo. No domingo temos o nosso culto de celebração.
Na sede, os nossos cultos iniciam às 8, às 16 e às 18 horas. Nos núcleos, os nossos cultos iniciam às 18 horas. E você que não pôde participar do nosso culto presencial, temos o nosso culto online, que se inicia às 18 horas pelo YouTube. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Nos encontramos no próximo SEC News. E lembre-se, vivemos em comunidade. Deus quer nos levar a um novo nível na área financeira nessa manhã. Quantos recebem? Não, só você que quer receber, diga assim: eu recebo. Então, se você recebe, você vai ouvir nessa manhã o nível que Deus quer te levar na área financeira. Deuteronômio 28, capítulo 28, Deuteronômio 28, versículo 8. Vamos lá. Versículo 8. Diz assim: o Senhor lhe garantirá bênção em tudo que fizerem, e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Agora o versículo 12. Versículo 12. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Deixa eu ler aqui nessa tradução aqui. É a mesma coisa, né? Vamos, mas algumas palavras. Deixa eu ver aqui rapidamente. Diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Aí o 12 diz: o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Então preste bem atenção. Existe uma promessa, e essa promessa é que Deus, Ele vai abençoar tudo o que fizerem as tuas mãos. Quem recebe essa bênção aí? Imagine, tudo que você colocar a mão para fazer será abençoado. Tudo. Amém? E o Senhor vai derramar, Ele vai abrir o seu bom tesouro, o céu. Quantos querem que Deus abra o seu bom tesouro? Diga: Senhor. Diga: Senhor, pode abrir. Amém? Ele vai abrir o seu bom tesouro, o céu. Se você estudar essa passagem de Deuteronômio 28, você vai entender que tem um princípio para que os céus se abram, para que o bom tesouro venha a se abrir. Tem princípio. E o princípio é você ouvir atentamente a voz do Senhor e obedecer. Então tudo que você fizer, Ele vai abençoar. Imagine isso. Tudo, aonde você colocar a sua mão, ali será abençoado. Você vai começar alguma coisa, algum negócio, vai ser abençoado. Você vai vender alguma coisa, vai ser abençoado. Bendito será ao entrar no negócio e bendito será ao sair dele. Você será bendito, você é bendito, ou seja, você é abençoado, você é bem-aventurado naquilo que você faz. Agora, o nível que eu quero declarar e profetizar nessa manhã aqui, se você está pronto para receber, querido, tome posse disso. Preste bem atenção. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. A pergunta é: quantos aqui querem chegar nesse nível de ter ampla suficiência para emprestar e não tomar emprestado? Quantos aqui? Levanta a mão, levanta as tuas duas mãos, faz assim, ó. Eu quero esse nível para a minha vida. Já pensou, Gilberto? Você chegar a esse nível de... Quanto é que você está precisando? Manda o Pix aí que eu já transferi. Pastora Ranaco, né, pastora Ranaco? Manda só o Pix, pastor Sival. Amém? Amém, Yumi? Né, Yumi? Manda só o Pix aí, pastor Israel. Quanto é que você está precisando? Já pensou?
eu quero profetizar nessa manhã, e você que está me assistindo, Deus vai te levar a esse nível na área financeira. Aqui nesse lugar, levante a sua mão, eu quero orar por você. Aliás, fique de pé, em nome de Jesus. Aonde você está na sua casa, fique de pé também, porque nós vamos declarar essa palavra mediante a nossa obediência à palavra de Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir tudo que hoje Ele te ordena, bendito serás. Então, Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar nessa hora, em cima dessa palavra, e quero profetizar esse nível, ó Deus, na área financeira, de cada pessoa que está aqui, de cada pessoa que está assistindo online, ó Deus. Quero declarar, Pai Santo, que nós vamos emprestar a muitas nações, mas nós não tomaremos emprestado. Em nome do Senhor Jesus, declaramos nessa manhã, declaramos nesse dia, a bênção do Senhor sobre o teu celeiro, sobre a tua despensa, sobre o teu lagar. Declaramos a bênção do Senhor e profetizamos esse nível na área financeira, na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, amém? Amém ou não? Isso aí é só para esquentar. Presta atenção, você não vai sair do seu lugar, ok? Os irmãos vão passar, eles vão até o final, depois eles vão voltar. Se por acaso alguém, eu quero, vem aqui. Não, as pessoas vão, cada pessoa vai entrar aí, tá bom, querido? Então presta atenção. Pastor, eu vou semear no cartão. Você pode vir aqui à frente com o pastor Gessé e, cadê o outro? Pastor Everardo. Ali está ali o pastor Everardo, amém? Então olha só, com alegria no seu coração, meu irmão, e nessa certeza que você está sendo e vai chegar nesse nível. Pastor, eu estou aqui em casa online, como é que eu faço? Você transfere, não faz um Pix, está aparecendo aí na sua tela o Pix, as nossas contas, Bradesco e Caixa Econômica. Ou então, pastor, eu posso entregar de manhã até amanhã, meio-dia, aqui na sede, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão, com alegria no seu coração, nós vamos semear o Senhor nessa hora. Vamos lá. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, você lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Deus, eu sempre. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas é pra quê? É pra dizer Que te pertenço, Deus. Aleluia, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Levante suas mãos. Pai, nós queremos declarar a tua bênção, a tua prosperidade na vida de cada membro dessa igreja. Declaramos você que está aí, que está assistindo pelo Zoom, que o Senhor te abençoe, que o Senhor prospere tudo que você fizer, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é único e que não há outro absolutamente sequer que chegue aos teus pés, Senhor.
Por isso nós, com alegria, nesta hora, nos submetemos ao Teu Espírito, à Tua Palavra. Fala conosco, nos ensina, Senhor, nos transforma nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, domingo passado, o pastor Francisco ministrou uma palavra e eu tive a oportunidade de ministrar essa mesma palavra dele lá na Cidade Nova, no nosso núcleo, e eu achei assim uma palavra muito impactante, apesar de parecer ser simples, mas ela é fundamental para a nossa vida, para a vida cristã, para nós entendermos os processos espirituais que nós estamos envolvidos, queridos, que nós estamos envolvidos. Eu lembro muito bem, no meu primeiro ano de convertido, eu li um livro chamado Este Mundo Tenebroso. É um livro que mostra o paralelo da nossa vida natural no mundo espiritual. São duas vidas, a natural e a espiritual, seguindo um paralelo, E eu lembro muito bem que esse livro me trouxe um conhecimento, um discernimento, abriu meus olhos espirituais. É um livro que ele é uma história, é uma história fictícia, Não é nada de realidade assim, não está contando a história de alguém especificamente, mas ele criou, uma espécie de um romance que coloca a realidade bíblica, a realidade espiritual naquele livro, a história de uma cidade, e que vai ele vai mostrando as coisas acontecendo naturalmente na política, na família, na igreja, mas ao mesmo tempo o que está ocorrendo no mundo espiritual em cada situação daquela. Eu recomendo que você leia esse livro, Este Mundo Tenebroso, que é um livro que vai te dar um discernimento muito bom, muito forte sobre as questões espirituais, tá? Ele retrata ali, e é tudo realmente bíblico o que está ali, tá? Então, o tema da mensagem que o pastor Francisco ministrou domingo passado é: a nossa guerra não é no visível, Você lembra disso? A nossa guerra não é no visível. Pois bem, essa palavra de hoje é uma continuidade, é uma sequência daquela palavra. E o tema que eu coloquei é: a nossa guerra é espiritual. Esse é o tema, a nossa guerra é espiritual. É praticamente o mesmo tema, só com palavras diferentes, sendo mais específico, que a nossa guerra é espiritual. Agora, irmãos, eu quero ler com você aqui um texto que eu coloquei como texto base, para depois nós fazermos umas considerações. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século ou deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Em algumas versões diz neste mundo tenebroso, que é, irmãos, o tema daquele livro que eu acabei de falar para você. Em alguns lugares, em algumas versões bíblicas, fala-se neste mundo tenebroso. Pois bem, queridos, então veja bem, o que diz aí em Efésios, ele diz assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue.
Porque não temos que lutar contra carne e sangue, porém nós temos que lutar. Então, todo cristão precisa ter a convicção, ter a certeza, precisa saber que ele está numa guerra, que você está numa guerra, irmãos. Nós precisamos acordar para isso. Todo crente precisa saber que ele está envolvido em uma guerra, querendo ele ou não. Querendo ele ou não, ele está envolvido em uma guerra. E que a luta é obrigatória, ele precisa lutar. Ele não pode se recusar a lutar, porque se ele se recusar, ele morre, porque ele está numa guerra. A morte é certa. Ele diz: ah, não, mas eu não quero lutar, então eu não quero participar dessa guerra. Não, mas tu é um cristão, tu já está na guerra. Ah, então eu vou deixar de ser cristão, então tu já morreu. Já morreu. Recusou Jesus, está morto, morte eterna, inferno. Negou Jesus, é inferno. Então não há alternativa, irmãos. Nós estamos numa guerra, e nessa guerra temos que lutar, é obrigatório. Outra coisa importante, essa guerra não é contra as pessoas, não é guerra contra as pessoas, mas é contra principados, contra potestades, ou seja, contra demônios. Entenda isso, querido. Esse é um grande erro que muitos cometem. O diabo leva muitos crentes a cometer esse erro de guerrear contra pessoas, colocar sentimento ruim contra o outro, contra as pessoas. Quando Jesus falou muito claro que tudo se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Esse próximo pode ser crente, não crente, seja o que for, nós temos que amá-los. Jesus chegou a dizer que nós devemos amar aqueles que nos perseguem. Se te baterem numa face, dê a outra. Se pedirem para andar uma milha, vá 2 com ele. Então, nós temos que chegar a esse nível, irmãos. Isso faz parte da guerra. Nós temos que ter muito cuidado, porque principalmente agora com a rede social, nós somos muito instigados a ter raiva das pessoas. Aquele que não concorda comigo, aquele que é contra mim, aí, sabe, vem aquele sentimento ruim, sabe. Nós precisamos ter cuidado com isso. Eu estou falando de nós, eu estou incluso nesse meio aí, irmãos. Porque não é fácil, está todo mundo com o nervo à flor da pele. E não é só no Brasil não, é em todo lugar. E isso é espiritual. Isso faz parte da guerra espiritual. Outra coisa importante que nós precisamos entender, que a guerra, ela é nos lugares celestiais. A guerra é no mundo espiritual. É lá que nós temos que atacar. É lá. Você imagina, por exemplo, uma guerra lá no Iraque. Os Estados Unidos vai numa guerra no Iraque, mas ele está atacando, o Afeganistão. Mas peraí, mas a guerra não é no Iraque? Como é que eu vou vencer a guerra no Iraque se eu estou atacando outro país? Se é lá, não, a mesma coisa. As minhas armas têm que ser apontadas para o mundo espiritual. É no plano espiritual que eu tenho que guerrear, porque o inimigo está lá, o inimigo está agindo lá. Então eu tenho que guerrear aonde o inimigo está agindo. Acontece que muitas das vezes nós não só
erramos o alvo, porque lutamos no lugar errado, como também muitas das vezes nós atingimos os nossos irmãos, os nossos aliados. Você já ouviu falar no fogo amigo? O que é o fogo amigo numa guerra? É quando um exército atinge pessoas do próprio exército, né? Ela pensa que é o inimigo e acaba atingindo, e não era o inimigo, era um amigo, era um aliado, né? E nós, infelizmente, a igreja comete muito esse erro. Nós acabamos muitas das vezes praticando o fogo amigo, atingindo pessoas que são nossos aliados, né? Você já viu? É igreja atacando outra igreja, crente atacando outro crente, crente às vezes na mesma igreja, se degladiando, falando mal, atacando, tentando derrubar, tentando pisotear. Tem crente que tem uns que são bons para trazer pessoas para Jesus, outros são especialistas em tirar pessoas de Jesus, afastar da igreja. Tem uns que são especialistas nos dois, né? Eu já vi camarada que é bom para ganhar pessoas para Jesus, mas também é bom para fazer as pessoas se afastarem de Jesus. Incrível. Então são erros que se cometem, erros muito básicos, muitos erros assim que tem se cometido nessa guerra espiritual, que a igreja tem cometido, por ignorar essas coisas que são muito simples. E nós precisamos aprender, irmãos, e que hoje nós possamos sair desse lugar aprendendo um pouco mais. Como vencer essa guerra? Eu sei que eu estou numa guerra, eu sei que eu tenho que lutar, eu sei que meus inimigos não são homens, pessoas, são demônios. Eu sei que essa guerra é no mundo espiritual. Mas eu sou uma pessoa de carne e osso. Eu sou uma pessoa que está aqui nessa terra. Como é que eu vou vencer uma guerra no espiritual, no invisível? Mas a Bíblia, ela ensina isso. Agora, nós precisamos aprender uma coisa, que toda guerra, ela é árdua, ela é difícil, e que jamais podemos subestimar, jamais se pode subestimar o inimigo, jamais. Toda guerra é difícil, é árdua, tem perdas, mas jamais subestime o inimigo. Eu estou falando de uma guerra, de todo tipo de guerra. Agora, você lembra, por exemplo, de uma guerra que Josué, irmãos, foi um conquistador, um homem de guerra, um homem realmente bom nisso, estrategista, servo de Deus, conquistou muito, teve muitas conquistas. Mas Josué, um dia, subestimou o inimigo. Você vê lá em Josué 7, versículo 1 a versículo 5, Josué, depois de ter conquistado Jericó, aquela muralha, aquele negócio ali, e a conquista dele a Jericó foi tudo no espiritual, meu irmão. Não foi no natural, foi no espiritual. Deus mandou eles rodearem lá as muralhas e dar uns gritos lá, e caiu a muralha. Aí não tem nada de natural. E aí ele resolveu ir no natural contra Ai, conquistar o Ai. Foi um Ai, meu irmão. Ele resolveu, não vamos mandar muita gente não, vamos mandar só aqui umas 2.000 pessoas aqui, poucas, e vamos deixar os outros descansando, porque vai ser muito fácil essa guerra. Meu amigo, levaram uma surra.
saíram de lá fugidos. Josué 7, de 1 a 5, dê uma lida lá. Então não se pode subestimar o inimigo. Para vencermos a guerra espiritual, nós precisamos seguir alguns princípios que nós vamos falar aqui. O primeiro dele, que você tem que buscar para a sua vida. Primeiro, discernimento espiritual. Você precisa ter discernimento espiritual. Você está vivendo aqui no natural. Você está pisando aqui no chão, no barro. Você está vivendo no natural. Mas você precisa ter discernimento do que está acontecendo no mundo espiritual. De todos os processos espirituais que está te envolvendo. Numa atitude sua. Numa atitude de alguém. No que alguém está fazendo, no que está acontecendo, no que está acontecendo no mundo, no que está acontecendo no teu país, no que está acontecendo na tua cidade, no teu bairro, na tua casa, na tua vida. Você precisa ter discernimento espiritual do invisível, do que está acontecendo, irmãos. Isso é extremamente importante. Nós precisamos cada vez mais ser menos carnais, menos naturais e mais espirituais. Precisamos buscar isso para a nossa vida. Cada vez mais ser menos naturais. Nós não vamos acabar 100%, só vai acabar quando você morrer. Depois que você morre, meu irmão, você vai ser 100% espiritual. Ou no céu ou no inferno. Né? Depois que a pessoa morre. Mas enquanto ela está viva, ela vai ter sempre carnalidade, sempre natural. Mas você precisa trabalhar para ser cada vez menos natural e ser mais espiritual. Enquanto você está nesse corpo que você está. É importante isso. Por quê? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. O crente naturalzão, irmãos, ele não consegue sequer acreditar no testemunho de alguém. Alguém conta o testemunho, e tal, não sei o quê. Aí ele diz: isso é mentira, isso está exagerando. Eu vi uma vez, eu estava num acampamento. A gente não fazia acampamento de jovens aqui em Manaus, não fazíamos ainda. Eu ia para Santarém e participava do acampamento de jovens lá. E eu fiquei impressionado com o filho de um pastor. Não era da igreja, era um acampamento da Igreja da Paz, mas esse rapaz era filho de um pastor de um outro ministério. E foi lá um pastor dar um testemunho lá, de umas experiências espirituais muito tremendas. Eu fui muito edificado, aquilo foi muito bom para a minha vida. Aí eu sei que naquele momento livre, na tarde livre, aí a gente lá na brincadeira, né, no vôlei e tal, eu conversando com aquele filho do pastor, irmãos, o cara falou barbaridades. O camarada totalmente natural. O cara falou, rapaz, só faltou xingar o homem que deu o testemunho. O pastor que veio para testemunhar, para pregar. E falou que era um mentiroso, era não sei o que. Rapaz, falou tanta coisa. Eu digo, mas esse camarada está só carne pura, meu irmão. Não é bom nem ele ficar aqui no sol, senão vai cheirar churrasco aqui. Só carne, meu. Carnal, sabe? Infelizmente tem aquela piada, né, do bêbado que entrou na igreja. O bêbado entrou na igreja e o pastor lá pregando sobre a volta de Jesus, né? E o pastor dizia assim: olha, porque Jesus vai voltar. E o bêbado dizia: não volta não. Jesus vem, não vem não. Gritava lá.
Aí o pastor disse: olha, chama a polícia aí. Ele disse: essa vem. Aí ele se mandou de lá, né? Ou seja, o cara é só no natural, no carnal, né? Tem crente mais ou menos assim, como esse bêbado, está na igreja, mas não crê na palavra, não crê no espiritual, porque não tem, é natural, é totalmente. O espiritual lhe parece loucura. O espiritual parece loucura para ele. E diz assim, ó: e não podes entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Mas se ele é espiritual, ele vai discernir bem tudo. Por isso que nós precisamos, para essa guerra, nós precisamos de discernimento espiritual, e precisamos ser cada vez menos carnal, menos natural, né? E mais espiritual. Um exemplo aqui de Paulo, o apóstolo Paulo, irmãos, ele em Atos capítulo 16, versículo 16 também, até o 18, olha só que coisa interessante que aconteceu com o apóstolo Paulo. Diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Irmãos, qualquer crente natural ia chamar aquela mulher de profetisa, dizer: olha, eis que o Senhor mandou uma profetisa, né? Por quê? Olha o que ela está falando. Ela está dizendo assim, ó, ela está dizendo: estes homens, apontando para Paulo e todos que estavam com ele, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ah, meu irmão, logo ela já seria líder de célula, supervisor de setor, área, distrito, rei, pastora, uma profetisa para quem é natural. E a ver essa mulher. Mas o apóstolo Paulo, olha, quem é espiritual, acontece exatamente isso aqui, ó. Mas Paulo, perturbado, não é que ele era perturbado, irmãos. Paulo não era perturbado, ele ficou, no seu espírito, ele ficou incomodado com aquilo, irmãos. Eu vou te falar de uma experiência minha. Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu aquele demônio que havia naquela mulher. Pois você pode ver que deu um problema sério por causa disso, mas ele teve o discernimento espiritual que aquilo era um demônio. Eu lembro do nosso primeiro acampamento de jovens que nós fizemos aqui. Primeiro acampamento, eu era diácono, ainda não tinha sido ordenado a pastor. E eu lembro que veio o pastor Leôncio e ministrou uma unção. Foi assim um mover muito grande, foi mesmo, um mover muito grande, poderoso. Mas alguns adolescentes, depois que terminou a palavra, o pastor Leôncio foi embora, e aí nós ficamos lá, né, naquele mover ali, né, um mover ali na música, e um mover, e aí eu comecei a ver um grupinho de uns 5 adolescentes mais ou menos, num mover assim, meio assim diferente, mas
Eu não sou contra se a pessoa está... Eu já vi tanta gente cheia do Espírito Santo, irmãos, fazendo umas coisas assim, umas loucuras, que era Espírito Santo mesmo. Mas aqueles adolescentes, eles estavam fazendo algo que parecia ser um mover do Espírito Santo, porque aconteceu várias manifestações de Espírito Santo lá na vida dos jovens, mas eles começaram assim, fazer algo que me incomodou. Eu parei e fiquei olhando, eu me coloquei numa posição e fiquei olhando para eles. Eles todos juntos faziam a mesma coisa. Eles pegavam alguém assim, eles botavam esse alguém numa roda e ficavam lá assim, ó, fazendo assim na cabeça deles, da pessoa, sabe, e fazendo lá uns grunhidos lá, e ficavam fazendo assim, né? Tal. Aí foi, aí aquilo me incomodou muito, e eu digo, mas eu não quero fazer uma coisa aqui que não seja, eu não quero estar errado, né? Aí eu coloquei como um sinal para Deus, tinha uma diaconisa que estava assim por perto. Aí eu digo, se eles cercarem essa diaconisa, Senhor, é um sinal de que eu tenho que agir. Rapaz, não deu outro. Eles foram e pá, meteram a diaconisa no meio. Aí quando eu cheguei lá no som, para o som, peguei o microfone, mandei todo mundo se recolher, fica só os conselheiros e esses adolescentes aqui, ficam aqui, o resto pode todo mundo pro alojamento. Aí eles foram, coloquei os 5 assim e cheguei no ouvido de cada um e disse assim, ele lá, né, estava assim, todos estavam assim, sentado, né? Eu botei todo mundo sentado, um do lado do outro. Aí eu cheguei no ouvido e disse, Jesus, ele veio em carne ou em espírito? Em espírito. Aí eu fui no outro, Jesus veio em carne ou em espírito? Todos, acho que eram uns 5 irmãos, todos falaram a mesma coisa. Chamei os conselheiros, falei, fiquem em pé todos vocês, pode colocar a mão na cabeça que tem demônio. Meu irmão, foi uma endiabrada que deu lá, de demônios que estavam naqueles adolescentes. Todos caíram endemoniados lá. Teve uma jovem que também estava no meio, que acabou, porque isso estava acontecendo já na segunda noite que estava acontecendo. Eu vi a primeira noite, fiquei incomodado, a mesma coisa quando aconteceu na segunda noite que isso aí. Mas depois da primeira noite, teve uma jovem que saiu, veio para a cidade, para trabalhar, não sei, para trabalhar. E ela ela era empregada doméstica num prédio. Irmão, na segunda-feira a gente só ouviu a notícia, na quarta-feira depois do acampamento, só ouviu a notícia que essa jovem estava endemoniada no prédio, estava causando um terror no prédio. Por quê? Porque ela não estava lá no dia que nós fizemos a libertação. Tivemos que ir lá para libertar, fazer a libertação dela. Mas é o discernimento espiritual que é necessário, irmãos. É necessário. Aquelas pessoas eram demônios ministrando nas pessoas ali, estavam ministrando os demônios. Se nós não tivermos discernimento espiritual, como é que vamos vencer uma guerra espiritual? Então aqui o apóstolo Paulo fez a mesma coisa. Um outro princípio importante para vencermos a guerra. Um outro princípio importante, conhecer os objetivos do nosso inimigo. Você precisa conhecer os objetivos do nosso inimigo. Quando você conhece os objetivos de Satanás, você consegue identificar as suas estratégias e anulá-las. Quando você sabe qual é o objetivo dele, claramente, você vai também identificar as estratégias dele e vai fazer de tudo para anulá-las. Você quer ver um exemplo bem didático para isso?
um jogo de futebol. Um jogo de futebol, cada time sabe qual é o objetivo do outro. Cada time vai para campo sabendo o que o outro quer fazer. O que o outro quer fazer, irmãos? Gol. Gol, que em inglês significa objetivo. Gol é objetivo, é meter a bola dentro daquela rede. E eu sabendo que ele quer meter a bola dentro daquela rede, dentro daquela trave, eu vou fazer de tudo para anular todas as estratégias, identificar as estratégias dele e anulá-las. Por que um técnico muitas das vezes não quer revelar a escalação do time? Por que um técnico de futebol, antes do jogo, ele faz um treino fechado, que ninguém pode ver, nem repórter pode entrar? Para ninguém saber qual é a estratégia dele, para o outro time não saber. O diabo, ele quer que você fique alienado das coisas espirituais, para você não conhecer as estratégias dele, para você não identificar como ele age, para você não saber nem qual os objetivos dele. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim: olha, o ladrão, que é o outro nome de Satanás, outro nome do demônio, ele não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Irmãos, não se engane, não se engane, o diabo nunca vai se converter, irmãos. Isso já está certo. Ele vem somente para isso: roubar, matar e destruir. Ele nunca vai ser teu amigo. Mas pastor, quem é que vai acreditar nisso, que o diabo um dia vai ser meu amigo? Vai no terreiro de macumba, que tu vai ver assim, ó, de gente achando que é amigo do diabo. Vai lá, vários lugares, estão pessoas lá querendo agradar o diabo. Ah não, eu vou agradar porque aí ele vai ser meu amigo. É roubar, matar e destruir. Só isso que ele sabe fazer, é só isso que ele quer fazer. Ele é encegueirado, minha mãe sempre dizia, encegueirado para isso. Eita, que você está encegueirado para alguma coisa, né? Quando você quer muito, é o que o diabo quer. Ele vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus diz: e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aí eu sei qual é o meu objetivo nessa guerra espiritual. Sabe, querido, é levar vida abundante para as pessoas através de Jesus Cristo. Mas eu, sabendo que o diabo faz isso, eu vou ter cuidado. Olha o que diz em 1 Pedro 5,8: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrio. Você sabe qual é o objetivo dele? Sede sóbrio, vigiai. Fique vigiando. Não é uma hora sim, outra hora não. Não é 20 horas por 24 horas, meu irmão. Você tem que estar vigiando. Sede sóbrio, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão. Ele não é um leão, ele é um vira-lata, mas ele runge como um leão, como se ele fosse um leão. Um dia, a nossa igreja ali na 7 de setembro, eu ia chegando lá, de dia, horário comercial. Quando eu encostei o carro bem na frente da igreja, eu ouvi um rungido saindo de dentro da igreja. Mas era um negócio assim, irmãos, um rugido forte mesmo. E eu digo: que negócio é esse, gente? Aí eu parei o carro. Aí quando um irmão viu que eu cheguei, correu lá comigo: pastor, tem um demônio, uma pessoa endemoniada dentro da igreja que entrou aí. É um demônio muito poderoso. Eu lembrei da minha filha, a Alice, ela vai contar uma história para mim. Ela: pai,
eu vou lhe contar uma história, pai. Pai, a criança, ela vinha, aí apareceu uma cobra grande. Ela fala, apareceu uma cobra grande querendo comer a criança. Aí Jesus veio e matou a cobra. Ela conta essa história para mim. Aí o irmão chegou assim, pastor, tem um demônio muito poderoso dentro da igreja. Aí eu confesso, irmãos, que na hora que veio outro rungido de novo, aí começou a arrepiar aqui meus cabelos, eu digo, está repreendido em nome de Jesus. Chega a ver, deu uma arrepiada aqui, eu digo, eita, repreendido. Aí eu saí do carro, entrei na igreja, estava assim, na 7 de setembro a nossa igreja, ela tinha os banheiros de um lado, o escritório de outro, aí tinha um corredorzão largo no meio, depois que tinha a porta para entrar no templo, então estava antes da porta lá. Aí estava lá um cara todo bombado mesmo, musculosão lá, endemoniado, ele fazia assim, e ele com os músculos assim, né, e ele fazendo aquela força ali, igual o Hulk, já viu o Hulk, fazia assim, para meter medo mesmo, e rungia alto. Aí tinha um irmão que estava assim, perto dele, sentado, estava com violão e tocando no violão, achando que o demônio ia sair assim. Eu acho que ele, por coincidência o nome do irmão era Davi, ele queria fazer que nem Davi, né, quando expulsava o demônio de Saul, né. Aí o irmão estava só com o violão assim, blém, 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 e o demônio. Irmãos, eu entrei lá com a convicção de que maior é aquele que está em nós, e que o demônio, Satanás e os seus demônios são apenas vira-latas, mas eles bramam como se fosse um leão, para botar medo. E aí eu entrei, fiquei olhando para aquele camarada, fiquei olhando bem fixo nele, e ele... Aí eu fiquei bem na frente dele e disse assim, demônio, de joelho e amarrado em nome de Jesus. Aí o vira-lata se ajoelhou na hora e amarrado, virou um cachorrinho, na hora, virou um cachorrinho. E aí foi só dar a ordem em nome de Jesus, o demônio foi embora, acabou. Mas é isso que o diabo faz, ele coloca, e tem muito crente que perde a batalha aí, nessa hora perde a guerra, foge. Então nós precisamos conhecer o diabo e saber, querido, que ele pode usar muitas estratégias, mas maior é aquele que está em nós. Um outro princípio importante que nós temos que seguir para ganhar a guerra, para vencer essa guerra: se preparar. Você precisa se preparar. Entenda, irmãos, desde o momento, logo após o momento que você se converte, logo após o novo nascimento, você já entra numa preparação espiritual para essa guerra. O Senhor disponibiliza essa preparação para nós. Nós precisamos nos preparar já logo após. Como essa preparação? Nós precisamos ir eliminando de nós as obras da carne. As obras da carne precisam ir saindo de nossas vidas e sendo substituído pelo fruto do Espírito. Nós precisamos ser cada vez menos carnais, como eu falei, e cada vez mais espirituais, e isso se vê, o progresso se vê nisso, através das obras da carne saindo e entrando em nós o fruto do Espírito. Isso é extremamente importante, irmãos. Por isso que o discipulado é tão importante, sabe? O discipulado trabalha isso. O discipulado, ele é um acelerador. O discipulado funciona como um acelerador desse processo aqui de preparação. Por exemplo, quando um soldado vai ser preparado para uma guerra,
Tem exército que faz uma preparação puxada, mas não tanto. Mas, por exemplo, é famoso no Brasil e até no mundo, vem gente, irmãos, de fora do país, para, por exemplo, fazer a preparação aqui no SIGS, aquela Operação Boina Verde, né? A Operação Boina Verde, sobrevivência na floresta. Aquilo ali é algo já muito mais forte, uma preparação muito forte. Mas o camarada que passa por ali, ele se prepara para a guerra. Ele não é que ele vai adquirir arma, não, é uma preparação dele mesmo, do seu corpo, né? Por exemplo, você entra no exército, entra nas Forças Armadas, você faz muito exercício. Para quê? Para sair de você as obras da gordura e entrar, né, massa muscular, para você ter habilidade, você ter resistência, você vai se preparando o teu corpo para a guerra, para suportar, né, a pressão da guerra, a pressão física, psicológica e tudo, né? As pessoas acham ruim, por exemplo, que no exército, né, os chefes lá, os comandantes, eles tratam mal lá o soldado e falam, mas aquilo é uma preparação também, faz parte, não é porque eles são ignorantes, não, uns são mesmo, né? Mas aquilo ali é preparação psicológica, irmãos, porque na guerra o inimigo não vai pedir licença para você, o inimigo não vai dizer por favor, por gentileza, deixa eu dar um tiro na tua cabeça, não. O inimigo não é assim. Então tem que ter uma preparação forte. A mesma coisa, queridos. E Jesus foi muito claro conosco. Jesus não enganou ninguém. Jesus disse: olha, aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Cuidado com o evangelho fácil que estão mostrando aí, irmãos. Estão oferecendo um evangelho fácil, onde não preciso mais negar a mim mesmo. Não, peraí, que é isso? Deus me fez assim. Se Deus me fez assim, é porque Deus me quer assim. Ah, vai nessa para te ver onde é que tu vai parar. Tome a sua cruz e me siga. Não, mas lá na cruz Jesus já consumou, nós estamos debaixo da graça. Você está debaixo da graça? A salvação é de graça, é verdade. Você não precisa se sacrificar para ser salvo. Você não precisa mais sacrificar animal para ser salvo. Você não precisa pegar lá um chicote, né, e se bater e fazer tudo para ser salvo. Você não precisa de nada disso. Você não precisa fazer sacrifício nenhum para ser salvo. Basta que na hora que o pastor faz um apelo, você sai do seu lugar. Que sacrifício é esse? Sair do lugar e ir aqui na frente, né, e aceitar Jesus como Senhor Salvador. Isso é de graça. Isso é de graça. Só que aí começa um processo de santificação na nossa vida. O Senhor, Ele te dá a salvação de graça, mas Ele não aceita que você continue do mesmo jeito. Ele não aceita que você não esteja se santificando. Ele não aceita. Quando Jesus defendeu aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus foi lá, defendeu, é isso mesmo, e defendeu, mas Jesus disse para ela: vá e não peques mais. Jesus deixou bem claro para ela. Então cuidado, a santificação é importante, sem a qual ninguém verá Deus. Sem santificação, ninguém verá Deus. Isso é muito claro, querido. Não aceite um evangelho fácil de que eu não preciso mais me santificar, não preciso mais fazer sacrifício nenhum. Para se manter santo diante do mundo que está na lama do pecado, do mundo que jaz no maligno, aí sim precisa de sacrifício. Você precisa de sacrifício, sabe para quê? Para negar as coisas que o mundo oferece, os manjares do mundo. Você precisa sim negar a si mesmo. O que é a minha vontade?
A tua vontade, muitas das vezes, pode ser de querer adulterar, de querer fornicar. É a vontade da carne. Você precisa negar a si mesmo para não fazer isso. A tua vontade pode ser querer praticar uma corrupção, roubar, fazer alguma coisa. Você precisa negar a tua vontade. Não, hoje eu sou crente, eu sou santo, é um sacrifício, eu não vou fazer isso, eu estou carregando uma cruz, eu não aceito, eu não vou trocar minha salvação, minha santificação por esse pecado. Versículo 31 de Romanos 8 diz: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu estou seguindo os princípios da palavra, Deus é por mim. E quem é que vai ser poderoso mais do que Deus para me derrotar? É impossível. É impossível. Por isso que nós já entramos para essa guerra mais que vencedores, se nós seguirmos os princípios. Fique de pé em nome de Jesus. No versículo 35 de Romanos 8 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! E nessa manhã eu quero declarar que tu és o Senhor, o Salvador da minha vida. Diga: perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Você que fez essa oração aí na sua casa, procure aí aonde você está. Quem está assistindo com você vai pegar o seu nome e vai trazer os seus dados, né, através da célula do líder na terça-feira conosco, tá bom? Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso culto ao Senhor, e eu quero assim, sabe, te parabenizar por você estar aqui conosco. Domingo que vem, não venha só, traga mais uma pessoa, mais duas pessoas, amém? Vamos trazer, esse é o nosso desafio, ok? Quero te abençoar, lembrando que terça-feira nós temos Tadel, é o nosso Tadel, amém? Levante suas mãos, queremos orar te abençoando, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja contigo e a tua casa, desde agora e para sempre. Você tem uma semana de vitória, uma semana produtiva, uma semana abençoada, cheia de milagres, em nome de Jesus. Todos digam amém. Dê um forte aplauso a Jesus, aleluia. Até terça-feira no Tadel.